Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje a gente vai derivar algumas funções. Então a gente vai determinar as derivadas. Primeiramente vamos fazer aqui a letra A. Então a letra A é o seguinte. Então a função é f de x igual a x ao cubo menos 2 raiz de x. Então a gente vai aplicar aqui basicamente a regra da potência. Então você pode reescrever essa função f de x aqui do seguinte modo, que fica mais fácil, vai ser x ao cubo menos 2x elevado a meio, porque aqui você tem a raiz de x, então eleva a meio. Então a derivada, a f' de x, vai ser igual a quê? Aplicando a regra da potência, você vai pegar, primeiramente, né, esse expoente, ele vai passar para ficar assim. Então vai ficar o expoente 3 vezes x, aí você subtrai 1 do expoente, vai ficar 2. Menos 2 vezes. Aqui o expoente é meio. Então, como o expoente é meio, vai ficar vezes meio vezes x. Aí o que você vai fazer no expoente? A mesma coisa que você fez no anterior. Você vai subtrair 1, né? Vai ficar meio menos 1. Então a f' de x vai ficar 3x ao quadrado. Aqui você pode aplicar o cancelamento. Aqui tem o sinal de menos, né? Não se esqueça dele. Menos x elevado a 1 sobre 2 menos 1 vai dar menos 1 sobre 2. Então a f' de x vai ser igual a quê? 3x ao quadrado menos... para o expoente está negativo. Para ele ficar positivo, você vai inverter a fração. Então, menos 1 sobre x elevado a meio. Então, você pode escrever da seguinte modo. Então, f' de x vai ficar igual a 3x ao quadrado menos 1 sobre x elevado a meio, raiz quadrada de x. Então, com isso, a gente finalizou a letra A. Vamos fazer agora a letra B. Bom, na letra B nós temos o seguinte. Letra B. Nossa função aqui é f de x igual a x elevado a menos 2 menos 5x elevado ao cubo mais x ao quadrado sobre 2. Vamos usar aqui também a regra da potência. Então, f' de x vai ficar igual aqui. O que você faz aqui? X elevado a menos meio, a menos 2, então você coloca o expoente aqui na frente, vezes x, aí você subtrai 1 do expoente, então menos 2 menos 1, vai ficar menos 3. Menos. Aqui você vai usar a regra da potência, mas observa que você já tem uma constante aqui na frente do x ao cubo, então vai ficar o quê? Você vai fazer, aqui você já tinha o 5, então vai ficar 5 vezes 3 vezes x elevado, subtrai 1 do expoente. Então, 3 menos 1, 2. Mas, aqui você vai fazer a mesma coisa. Vai ficar 2 vezes x elevado, 2 menos 1 é 1, né? Não vou nem colocar aqui. E a divisão aqui por 2, né? Que era a mesma coisa que multiplicar pela constante meio, que já tinha antes, você vai manter. Bom, então f' de x vai ficar, você pode aplicar aqui o cancelamento. Então, f' de x vai ficar igual aqui.
Menos 2 vezes x elevado a menos 3. Eu quero que esse expoente fique positivo. O que eu vou fazer? Eu vou inverter o x, né? Então vai ficar menos 2 sobre x ao cubo. Menos 5 vezes 3, então menos 15 x elevado ao quadrado mais x. Então essa foi a nossa letra B. Tá aí. Letra B. Vamos fazer agora a letra C. A letra C ela é bem tranquila também. A letra C é o seguinte: f de x igual a exponencial de x mais 5ln de x menos seno de x. Então a f' de x vai ser igual aqui. Então você vai derivar. Aqui você tem uma soma, né, de funções. Então resultado da soma ou diferença, derivada da soma ou diferença vai ser a soma ou diferença das derivadas. Então, derivada de exponencial de x é a própria exponencial de x, mais 5 vezes derivada de ln de x é 1 sobre x, menos derivada de seno de x é cosseno de x. Então, a f' de x vai ficar igual a exponencial de x mais 5 sobre x menos cosseno de x. Então essa aqui foi a nossa letra C. Vejamos agora a letra D. Bom, então vamos lá. Na letra D, a função é essa aqui, ó. f de x igual a 2 de x sobre x. Como você pode ver, aqui nós temos um quociente. Então vamos aplicar a regra do quociente. Então a regra do quociente, para lembrar ela aqui, vou escrever ela aqui do lado. Quando você tem uma função, né, da forma f de x igual ao quociente u sobre v de x, então a derivada vai ser igual a Vou escrever as funções aqui primeiro, aí depois eu... Então a regra do quociente é o seguinte. Então se você tem uma função que é o quociente u de x sobre v de x, então a derivada vai ser a derivada da função u, então é u' vezes v menos u vezes v'. Então essa aqui que é a regra do quociente. Então vamos resolver agora. Então a f' de x vai ficar igual a quê? Vai ser a derivada dessa função, então 2 exponencial de x
linha vezes v vezes a próxima função, né, que é x, menos u de x. O que é o u de x? É 2 exponencial de x vezes a derivada da função de baixo aqui. E isso dividido pelo quadrado da função que está no denominador. Vou colocar assim para você ver que estou levando a função toda, né? Então a derivada f' vai ficar igual a 2 exponencial de x, a derivada de exponencial de x é a própria exponencial. Então vai ficar 2 exponencial de x vezes x menos 2 exponencial de x vezes a derivada de x, né? Vezes a derivada de x é 1. Então dividido por x elevado ao quadrado. Então a f' de x vai ser igual a... Você pode colocar aqui em evidência o 2 exponencial de x, fica 2 exponencial de x vezes 2 exponencial de x vezes x dividido por 2 exponencial de x, vai dar x, menos 2 exponencial de x dividido por 2 exponencial de x vai dar 1. Então, dividido por x ao quadrado. Então, essa aqui é a resposta da letra D. Então, vamos agora para a letra E. Letra E. A função é essa aqui, né? F de x igual a raiz quadrada de x exponencial de x. Vou escrever aqui do lado. Agora você tem que f de x é o produto, né, de duas funções. Então, quando você tem que f de x é igual a u vezes v, e observa que você tem aqui, né, aqui no caso a u de x é raiz de x e a v de x é exponencial de x. Então, no caso, a regra do produto nos diz que a derivada vai ser igual. Vou escrever as funções aqui, depois eu coloco as derivadas. Então, a derivada vai ser a primeira, né, a u de x, vezes a derivada da segunda, vezes v' de x, mais a derivada da primeira, que é a u' de x, vezes v de x. Então, essa aqui é a regra do produto. Então, no caso, a f' de x vai ficar igual aqui. Vai ser a função primeira, né, a u, que é a raiz quadrada de x, vezes a derivada da segunda. Então, vezes e de x', mais a raiz de x' vezes exponencial de x. Vou fazer aqui do lado a derivada da raiz de x. A derivada da raiz de x é o seguinte. Vou fazer ela aqui do lado, aqui, tá? Você está querendo fazer derivada
raiz de x, linha. Então, isso aqui você pode fazer o seguinte, vai ser x elevado a meio, linha. E aí você pode aplicar a regra da potência. Então, vai ficar igual a meio vezes x elevado, aí você subtrai um do expoente, meio menos 1. Então, isso vai ser igual a meio, x, meio menos 1, menos meio. Coloca o expoente que está negativo, passa ele para positivo. Para ele ficar positivo, o que você vai fazer? Você vai inverter aquele x ali. Então, vai ficar 1 sobre 2x elevado a meio, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Então, a derivada da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz de x. E agora você pode fazer o seguinte, então a f' de x vai ficar igual aqui, a raiz de x vezes, qual é a derivada de e de x? A derivada de e de x é a própria exponencial de x, mais derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Bom, vezes exponencial de x, né? Já está aqui. Que é a outra função. Posso colocar em evidência aqui o exponencial de x. Então, a f' de x vai ficar igual aqui. Vai ficar igual a exponencial de x vezes a raiz quadrada de x mais 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Então, o que eu posso fazer aqui ainda? Eu posso tirar o mínimo múltiplo comum ali dentro do que está dentro dos parênteses. Então, vai ficar assim, ó, mínimo múltiplo comum é 2 raiz de x. Bom, 2 raiz de x dividido por 1 vai dar 2 raiz de x. Vezes raiz de x, então vai ficar 2 raiz de x vezes raiz de x. Raiz de x vezes raiz de x vai dar x. Então, o resultado aqui vai ficar 2x. Mais 2 raiz de x dividido por 2 raiz de x vai dar 1. Vezes 1 mais 1. Então, essa aqui é a resposta da letra E. Vejamos agora a letra F. A letra F é o seguinte. Então, você tem a função f de x igual a 3x menos 1 sobre 2x mais 1. Beleza. Como é que vai ficar isso? Novamente, você vai usar a regra do quociente. Então, só para não esquecer, a regra do quociente ela está aqui em cima. Então, está aqui, olha. A regra do quociente está aqui em cima. Aqui. Então, se você tem f de x igual a u de x sobre v de x, então a derivada f' de x vai ser igual a u' de x vezes v de x, menos u de x vezes v' de x, dividido por v de x elevado ao quadrado. Então, nesse caso aqui, vai ficar assim.
vai ser a derivada da primeira, da de cima, né? Vezes 2x mais 1, menos a primeira, a de cima, vezes a derivada da segunda, dividido pelo quadrado da função v. Então, dividido por 2x mais 1 elevado ao quadrado. Então, a resposta vai ficar a seguinte. Então, f' de x. Derivada de 3x menos 1. Derivada de 3x é 3. Derivada de menos 1 é 0. Então, essa derivada aqui vai ficar 3 vezes 2x mais 1 menos o quê? 3x menos 1 vezes a derivada de 2x mais 1. Derivada de 2x é 2. Derivada de 1 é 0. Então, vezes 2 dividido por 2x mais 1 elevado ao quadrado. Então, a f' de x vai ficar igual a 6x mais 3 menos 6x menos 2 sobre 2x mais 1 ao quadrado. Então, a f' de x vai ficar igual aqui, 6x com menos 6x. Então, vai ficar 3 com menos 2. Então, vai ficar 5 sobre 2x mais 1 elevado ao quadrado. Então, com isso, a gente finaliza esta videoaula. Só vou circular aqui a resposta. Destacar a resposta. Então, com isso, nós finalizamos esta videoaula. Espero que você tenha gostado e até a próxima videoaula.